Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos uma aula de português sobre separação silábica e suas classificações. Oi, galera, tudo bem com vocês? Então, como eu disse anteriormente, hoje a gente vai aprender sobre sílabas, sobre as suas classificações e sobre as suas exceções, tá bom? Então, continue aí no vídeo que vocês vão aprender bastante hoje. Bom, galera, então vamos começar. Então, para dar início, antes da gente aprender a separar as sílabas, nós vamos aprender o que é uma separação de sílabas e o que são sílabas. Bom, a separação de sílabas consiste em separar uma palavra em sílabas. Nós já sabemos que uma palavra é formada por sílabas. E sílabas o que são? As sílabas são formadas por letras e são a junção de letras que saem em uma única fala. Eu já vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor, tá bom? É muito importante lembrar que uma sílaba só é válida com presença de vogal. Não existe sílaba só com consoante. Quais são as vogais? A, E, I, O e U, certo? Então, vamos para os exemplos de separação de sílaba.
Então, vamos começar com os exemplos. Lembrando que uma sílaba é a junção de letras que juntas formam um som que saem em uma única fala. Então, vamos para o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é maçã, que separando as sílabas vira maçã. Então, vamos falar de novo para ver a junção das letras e o som que sai. Maçã, maçã. Ficou a mesma coisa, né? Então, para segundo exemplo, banana. Vou falar mais devagar. Banana. Vamos separar. Banana. Ficou a mesma coisa, né? Banana e banana. Então, essa é a separação de banana. Vamos para a próxima. Bola. Bola se separa bola. Bola. Próxima, cartola. Essa é um pouquinho mais difícil, hein? Vou falar devagar para vocês entenderem aonde está a separação. Cartola. 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 Vamos para a próxima. Casa. 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 Boneca. 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 Novo. 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 Loja. Loja. Babá. Babá. Urso, então, urso. Deu para entender mais ou menos como é feita a separação de sílaba? Nós vamos pegar aquelas letrinhas que juntas formam um único som e vamos separar na palavra, ok? Bom, agora nós vamos aprender um pouquinho sobre as exceções da separação de sílaba. Algumas regrinhas. Quando em uma palavra a presença de RR, SS, SC e XC, essas letras são separadas em duas sílabas. Ou seja, como no exemplo da palavra passeio. Para separar essa palavra, o SS precisa estar separado em duas sílabas diferentes. Por exemplo, paz, se e o. Entendeu? O SS é separado. Ou, por exemplo, nos churros, vai ficar churros, porque o RR também precisa ser separado em sílabas diferentes. O SC, escritório. O SC também é separado em sílabas diferentes pela regrinha. E, por último, excelente, que também pela regra, o X e o C precisam ser separados em sílabas diferentes. Excelente. Ok? Tá claro? Bom, galera, agora que a gente já aprendeu o que são sílabas, o que é separação silábica, as suas exceções, nós vamos tentar fazer dois exercícios bem fáceis para ver se vocês estão craques
Ok, primeiro exercício. Separe corretamente as sílabas das palavras abaixo. As palavras são luva, sorvete, prato, cola, tesoura, relógio, macaco, mola, escola e dado. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e fazerem, tá bom? A próxima imagem já é a correção, então não passa para a próxima se você ainda não respondeu. Muito bem. Agora que vocês já acabaram o exercício, nós vamos para a correção. Eu quero ver se vocês acertaram tudo, hein? Vamos lá. A primeira palavra era luva, que separada fica luva. A segunda palavra era sorvete, que separada fica sorvete. A terceira palavra era prato, que separada fica prato. A quarta palavra era cola, que separada fica cola. A quinta palavra era tesoura, que separada fica tesoura. Até aí vocês já estão acertando tudo. Eu quero ver, hein? A sexta palavra era relógio, que separada fica relógio. A sétima palavra era macaco, que separada fica macaco. A oitava palavra era mola, que separada mola. A nona palavra era escola, que separada fica escola. E a última palavra era dado, que separada fica dado. E aí, vocês acertaram tudo? Conseguiram direitinho? Bom, vamos para o segundo exercício, então. Esse, para dificultar um pouquinho a vida de vocês, é sobre os casos de exceção. Vamos lá, então. Separe corretamente a sílaba das palavras abaixo. Carro, torrada, assado, jarro, borracha, promessa, pessoa, missa, piscina e exceção. Vamos lá? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, então, tá bom?
E aí, galera, vocês já terminaram o exercício 2? Bom, então já que todo mundo terminou, nós vamos para a correção, tá bom? Lembrando que esse exercício é referente às exceções apresentadas, tá? Então vamos lá. A primeira palavra tem RR, que é carro. Então, para separá-la, fica carro. A segunda palavra também possui RR. Então, para separá-la, lembrando que o RR precisa necessariamente ficar em sílabas diferentes, então fica torrada. A terceira palavra possui SS. Lembrando que como RR, o SS também precisa ficar em sílabas diferentes, então vai ficar assado. A quarta palavra possui RR também e vai ficar jarro. A quinta palavra também é RR, que vai ficar borracha, com cada R em sílabas diferentes. Promessa possui SS e cada S vai ficar em uma sílaba diferente, sendo assim, promessa. O mesmo acontece com a palavra pessoa, que cada S fica em uma sílaba diferente, pessoa. E missa, também SS, vai ficar cada S em uma sílaba diferente. Vai ficar missa. E piscina, que é o caso do SC, vai ficar separado. O S vai ficar em uma sílaba e o C em outra. Então, a separação de piscina é piscina. E aí, você acertou tudo? Como que você foi?
Então, muito bem, muito bem, muito bem. Agora que a gente já sabe o que é uma separação silábica, já sabemos separar as sílabas, sabemos suas exceções, sabemos até o que é uma sílaba. Agora nós vamos aprender sobre a classificação de separação silábica. Bom, é muito importante a gente saber e estar ciente que existem quatro classificações diferentes. A primeira são as palavras monossílabas, a segunda são as palavras dissílabas, a terceira são as palavras trissílabas e a quarta são as palavras polissílabas. Vamos descobrir o que cada uma dessa quer dizer? Então, continua assistindo que você vai descobrir. A primeira classificação são as palavras monossílabas, que são palavras que possuem uma única sílaba, ou seja, dentro dessa palavra não há uma separação de sílabas, já que a própria palavra é uma sílaba. Eu posso citar de exemplo sim, má, sol, céu, réu. Também podemos citar chá e muitas outras palavras. Então, lembrando que as palavras monossílabas possuem apenas uma sílaba, então não há necessidade de separação, já que as palavras em si, já são uma sílaba, ok? Já as palavras dissílabas possuem duas sílabas, apenas duas sílabas. Portanto, há a separação silábica. As palavras que a gente pode usar de exemplo são casa, que separada fica casa, duas sílabas, ou seja, dissílaba. Mala, que separada forma mala, dissílaba também, duas sílabas. Tela, que vai ficar tela. Leão, vai ficar leão. Porta vai ficar porta, classe vai ficar classe. Vocês perceberam que a palavra classe, além de ser de sílaba, que possui duas sílabas, ela também é um casinho de exceção, com SS, que se separam em sílabas diferentes? Muito bem. Então, retomando, as palavras de sílabas possuem duas sílabas apenas, ok? De dois, duas sílabas, a separação silábica, então. Bom, então já sabemos que palavras monossílabas possuem uma sílaba, palavras dissílabas possuem duas sílabas, então as palavras trissílabas possuem três sílabas. Tri de três possuem três sílabas. As palavras que podemos usar como exemplo são açúcar, que separada a, su, car, três sílabas, palavra trissílaba. Básico, básico, também três sílabas, uma palavra trissílaba. Carinho, carinho, uma palavra de três sílabas, trissílaba. Máquina, máquina. Máximo, máximo. E número, número. Todas essas palavras são trissílabas, por quê? Porque elas são separadas em três sílabas. Então, vale lembrar, três. Trissílabas são palavras de três sílabas, ok? Agora nós vamos para a última classificação, que são as palavras polissílabas. Então, as palavras monossílabas possuem
uma sílaba, dissílabas, duas sílabas, trissílabas, três sílabas e polissílabas possuem 4 ou mais sílabas, ou seja, pode ter 4 sílabas, 5 sílabas, 6 sílabas, 7 sílabas, 8 sílabas e assim vai. As palavras que eu usei de exemplo aqui são borboleta, borboleta, são 4 sílabas, então polissílaba. Televisão, televisão, 4 sílabas, ou seja, polissílaba. Esperança, esperança, 4 sílabas, polissílabas. Português, português, por que eu coloquei português aqui em nome de Jesus? Bom, agora que nós já sabemos que palavras monossílabas possuem uma sílaba, dissílabas, duas sílabas, trissílabas, três sílabas, agora nós vamos para as palavras polissílabas, tá bom? Bom, as palavras polissílabas possuem 4 ou mais sílabas, ou seja, a palavra pode ter 4 sílabas, 5 sílabas, 6 sílabas, 7 sílabas, 8 sílabas e assim por diante. Tendo de 4 para mais sílabas, é uma palavra polissílabas. As palavras que eu trouxe de exemplo para vocês são borboleta, borboleta, 4 sílabas, polissílaba. Televisão, televisão, 4 sílabas, polissílaba. Esperança, esperança, 4 sílabas, polissílabas. Então, vamos aumentar as sílabas para ver se vocês estão espertos. Inteligência, 5 sílabas, polissílabas. Universidade, universidade, 6 sílabas, polissílaba também. Então, recapitulando, palavras polissílabas possuem 4 ou mais sílabas. Então, palavras polissílabas podem ter 4, 5, 6 e assim por diante, ok? Muito bem, agora que a gente já aprendeu o que é separação de sílabas, exceção da regra. Não, peraí. Muito bom. Agora que nós já aprendemos o que é uma separação de sílaba, o que é uma sílaba, como separar as sílabas e exceções da regra da separação de sílaba e a classificação da separação de sílaba, eu tenho certeza que nós já estamos prontos para fazer um exercício para provar que estamos craques em separar as sílabas e classificá-las, ok? Então vamos começar. Vamos lá. Então, primeiro exercício, vocês precisarão separar as sílabas e classificar corretamente as palavras abaixo de acordo com a separação de sílabas, ou seja, monossílaba, dissílaba e trissílaba. As palavras são capitão, estrela, luz, lâmpada, vida, nó, disco, felicidade, maravilhoso e recreio. Vamos lá? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem
e fazerem. Então, se precisar, pausa o vídeo um pouquinho para fazer e depois ver a correção, ver se vocês acertarem tudo direitinho. E boa sorte, tá bom? Beleza, então. Vocês já fizeram o exercício, então vamos para a correção. A primeira palavra era capitão. Separamos capitão. Vamos contar as sílabas? Ca, uma sílaba. Pi, duas sílabas. Tão, três sílabas. Ou seja, é uma palavra trissílaba. A segunda palavra era a palavra estrela, que se separa estrela. Vamos contar as sílabas? Es, uma sílaba. Tre, duas sílabas. Lá, três sílabas. Ou seja, também é uma palavra trissílaba. A próxima palavra era a palavra luz. Vamos separar? Luz. Vamos contar as sílabas? Luz, uma sílaba, ou seja, monossílaba. A quarta palavra era a palavra lâmpada, que se separa lã, pá, dá. Vamos contar as sílabas? Lã, uma sílaba. Pá, duas sílabas. Dá, três sílabas. Ou seja, é uma palavra trissílaba também. Vamos separar agora a palavra vida, a quinta palavra. Vi-da. Vamos contar? Vi, uma sílaba. Da, duas sílabas. Ou seja, uma palavra dissílaba. A sexta palavra é a palavra nó. Separando ela, continua nó. Ou seja, nó, uma sílaba, monossílaba. A próxima palavra é a palavra disco. Vamos separar? Disco. Vamos contar? Diz, uma sílaba. Co, duas sílabas. Ou seja, é uma palavra dissílaba. A próxima palavra é um pouquinho maior, então vamos lá. Felicidade. Vamos separá-la. Fe-li-ci-da-de. Vamos contar as sílabas? Fe, uma sílaba. Li, duas sílabas. Si, três sílabas. Da, quatro sílabas. De, cinco sílabas. Ou seja, polissílaba. Vamos agora para a penúltima palavra. Maravilhoso. Vamos separá-la? Ma-ra-vi-lho-zo. Vamos contar as sílabas? Ma, uma sílaba. Ra, duas sílabas. Vi, três sílabas. Lho, quatro sílabas. Zo, cinco sílabas. Ou seja, polissílaba também. Agora a última palavra. Recreio. Recreio. Vamos separá-la. Re, uma sílaba. Cre, duas sílabas. Io, três sílabas. Ou seja, é uma palavra trissílaba. E aí, você acertou tudo? Conseguiu? Então é isso, galera. Eu espero que vocês estejam craques em separação silábica e classificação de separação de sílaba, tá bom? Eu espero muito ter ajudado vocês e até a próxima.